Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Que bênção estar aqui. Muito feliz de estar pela primeira vez, aqui, cultuando na Igreja Alcance de Goiânia. E está aqui a minha esposa, a Daniele. Agora eu vou contar alguns testemunhos, nossos. E Deus tem me feito muito feliz, homem, muito abençoado. Me sinto abençoado pela família que Deus me deu, pelos amigos, pela parceria com pessoas novas, que Deus está nos apresentando. Tem pessoas que a gente acaba conhecendo no caminho e tem pessoas que Deus nos apresenta de fato, E o pastor Jorge e a pastora Alessandra é um casal que o Senhor nos apresentou. E nós somos gratos a Deus pela vida do Senhor, pastor, pela ajuda ali no Nordeste e que Deus possa retribuir muito, na vida, na família, na igreja. E é isso, irmãos. Como disse, meu nome é Rômulo. Sou pastor de uma igreja local em Trindade. E essa igreja, há uns 10 anos atrás, ela começou uma missão. E essa missão, hoje, ela é interdenominacional. Nós não pregamos a nossa bandeira. Inclusive, lá no Nordeste, onde o pastor atua ali, ajudando. Na verdade, ajudar é uma palavra muito pequena, pelo que eles têm feito. Eu sinto que eles são mais responsáveis por lá do que nós, pelo tanto que eles têm feito ali. E o pastor Dair, a pastora Vitória também. E essa missão, ela tem como objetivo pregar o Evangelho no Nordeste, comunidades onde não tem igreja. Na época, tinha 10 mil comunidades no Nordeste que não tinha a presença da igreja lá. E em alguns lugares não tinha nenhum cristão ali. Às vezes alguém que saiu da cidade nordestina, teve uma experiência de igreja no centro de alguma cidade e voltou ali conhecendo a palavra, mas acabava ficando sem um discipulado, sem um acompanhamento, por não ter igreja lá. Então o nosso objetivo, também a implantação de igreja no Nordeste, caiu para 8 mil. Então, graças a Deus, já são 2 mil comunidades alcançadas pela igreja brasileira, Nós cuidamos de três bases missionárias no Nordeste. E a Alcance faz parte disso agora, Glória a Deus. Nós temos uma escola de missões onde você oferta 1 ano e meio da sua vida. São 9 meses de teoria, estudando ali, integral, de manhã, à tarde, à noite, morando lá na base. Vamos começar uma escola online também, para quem não tem condições de ir morar lá. Mas, por enquanto, ainda só existe essa escola lá, presencial. E ali você estuda sobre missiologia, escatologia, aprende teatro, a história da igreja, algumas coisas importantes para você se preparar para ir para o campo missionário. E depois dos 9 meses você vai atuar ali, servindo numa dessas comunidades. Temos parcerias também com bases missionárias no Amazonas, lugar onde a igreja chegou lá de barco e o cacique disse assim: olha, Jesus me falou de vocês, falou que vocês viriam. E os missionários disseram: mas Jesus, o próprio Jesus, sim. Jesus veio aqui e falou que ia enviar alguém para falar dele. Olha isso. Não sei se foi em visão, em sonho, ou uma experiência real com o nosso Senhor, assim como Paulo teve. E o que me chocou foi ele falar assim, há 30 anos atrás. Então, olha só, irmãos, onde nós estávamos, Esperamos aí 30 anos para ser tocado por Deus, para Deus nos conduzir até aquele lugar. Então, o Senhor, eu vejo que o Senhor está despertando a igreja, apontando o coração da igreja para essa questão missionária. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse lugar, uma igreja relevante em Goiânia, falando sobre esse assunto tão importante. E hoje vou falar sobre o crescimento natural da obra missionária e desmistificar algumas coisas, que às vezes temos, a nossa religiosidade às vezes nos impede de entender algumas coisas sobre missões e nos coloca cada vez mais distante disso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Quem aqui gosta de detalhes? Existem alguns temperamentos,
A gente fala muito sobre, até na escola a gente ensina sobre isso, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. E o melancólico tem um ponto positivo, que ele é detalhista, né? E quando nós lemos a palavra de Deus aqui, eu quero só chamar a sua atenção para isso. Sabe esse subtítulo aqui que fala Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária? Quando nós lemos isso, o subtítulo, a nossa mente ela tem o costume de focar nesse subtítulo. Então, quando o texto fala sobre outros assuntos, meio que passa despercebido, né? E a gente vai procurar sobre o chamado de Paulo e Barnabé. Mas eu quero ler com você, a partir do versículo 1, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Vou fazer uma pausa aqui. Já entro nesse texto com os irmãos para falar para você que, antes que eu me esqueça, que dia 23 de janeiro nós temos uma imersão sobre missões ali em Trindade. Ali vai ter alguns professores, na verdade os professores da escola, eles vão fazer um resumo do que é ensinado nos 9 meses, né? Então, nessa semana, nós vamos estar ali imergidos nesse assunto, né? Falando sobre missões, missões no Brasil, e orando para que o Senhor venha nos dar direção. E é muito importante, irmãos, você participar de um evento como esse. Estava conversando com a pastora Alessandra, como que a gente almejava, há alguns tempos atrás, participar de um evento desse, né? E às vezes não tinha condições, ou era longe, ou era caro, e hoje está tão acessível, né? Tão pertinho, e dá para participar e aprender mais sobre esse assunto. Às vezes aquilo eu não é interessante porque eu não me interesso. A partir do momento que isso se torna interessante para mim, eu escolho se é interessante ou não, e isso vai chamar a minha atenção. Então, que esse evento você possa ter interesse, né, de saber mais, de conhecer. E logo depois, né, dos dias 30 ao dia 2, nós teremos uma conferência missionária também, até que todos possam ouvir. E ali também ministrações a respeito da obra missionária, que é tão importante. E Jesus, última palavra que ele disse, irmãos, antes de subir ali naquele monte, depois que ressuscitou, ele falou: confins da terra. Olha que interessante isso, né? Então, que a gente possa atentar para isso. E está feito convite aí para o pastor, para a pastora aí, para os irmãos estar junto com a gente ali. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nesse versículo 1 é que, antes de falar do envio de Paulo e Barnabé, o autor escreve sobre uma característica da igreja de Antioquia. E ele fala assim: olha, naquela igreja, ou na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. E você fica assim, mas o que tem a ver, né? Por que ele já não falou logo do envio de Paulo e Barnabé? Mas aqui o Senhor está querendo nos ensinar algo concernente a isso. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, a Bíblia vai falar sobre os dons, ou sobre os chamados ministeriais. Fala que Deus levantou uns para apóstolos, outros mestres, doutores, pastores, evangelistas, para a edificação da igreja. Se você for ler no capítulo 12 de 1 Coríntios, no último versículo, vai falar assim, Paulo aconselhando os irmãos, para você escolher com zelo os melhores dons. Então o dom eu escolho. Se eu admiro o dom de profecia, ou variação de línguas, ou discernimento de espírito, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar e falar: Senhor, me dá esse dom. Eu quero. Deus me deu condições ou liberdade de escolher. Agora o chamado ali em Efésios, eu não escolho. É Ele mesmo que escolhe. Então não é eu, é Ele.
E o crescimento natural de uma obra missionária, ó, ele está muito ligado ao meu crescimento, ao seu crescimento, a você alcançar uma maturidade. E quando nós falamos de maturidade, irmãos, é claro que ali a gente ensina, né, teologia básica, é fundamental aprender e tudo isso. Mas existe coisas a respeito do meu caráter, do meu comportamento, que vai fazer com que o Senhor olhe para mim e fale assim: esse camarada aí está pronto. Eu vou liberar alguma coisa para ele fazer, eu preciso dele. Porque, irmãos, você enviar um missionário, ou você colocar um líder em um departamento, mesmo que seja na igreja local, ou liderar uma célula que seja, se você pôr alguém ali que ele não alcançou algum nível de maturidade em Deus, ele dá mais trabalho do que ajuda. A gente foi, há alguns meses atrás, no Aldeia Chavante. Irmãos, que dificuldade foi de entrar ali. E ali, quem nos levou falou assim: olha, se você marcou tal hora, tem que ser tal hora. Se você prometeu isso, você tem que cumprir. E era um negócio muito difícil. O pessoal muito fechado. E eu fiquei pensando assim: mas por quê? Como? E o pessoal disse: não, veio um pessoal aí e deu mau testemunho. Ou seja, nós estávamos encontrando dificuldade porque outros irmãos foram lá e fizeram uma bagunça ali. Então, nós aprendemos sobre isso, na escola ensinamos sobre isso. Ensinamos que se você chegar numa casa e você vê encontrar os sapatos ali do lado do tapete, é importante você tirar o sapato também. Ensinamos sobre alimentação, sobre o cuidado que nós temos que ter. Um dia, liderando uma célula, ali em Trindade, ainda jovem, e a gente foi multiplicar a célula. E os dois jovens, o líder e o co-líder que assumi, eles estavam comigo ali, foi uma festa. A anfitriã da célula fez quem conhece aqui, vaca atolada, né? Costela com mandioca. É ruim ou bom esse negócio? Maravilhoso, né, irmão? Ainda mais para os goianos. E ali, irmãos, a dona da casa olhou assim, viu que no prato dos jovens ali não tinha, só tinha um arroz e alguma coisa. E ela falou assim: por que vocês não vão comer a vaca atolada que eu fiz? Aí, não, nós não gostamos de carne cozida, não. Ela falou para mim assim: esses aqui não vai liderar aqui na minha casa, não. Eu falei: não, eu tentei de tudo, irmãos, mas não vingou, não deu certo. Acabou a célula. Graças a Deus a irmã continuou firme com Jesus, mas não tem célula até hoje. Então existe algo que o Senhor faz nas nossas vidas, para que você alcance uma maturidade, para que Ele possa contar com você. E eu quero desmistificar algumas coisas sobre missões, e às vezes nós nos colocamos tão distantes, porque nós achamos que missão é feita por aquele irmão na igreja que parece o Indiana Jones, né? Ou que tem um jeito assim, diferente, e não é isso. E missões também não se faz só lá na África ou no Nordeste, igual nós estamos atuando. Ela começa no meu lar, na minha casa. Tanto é que uma das características para você se tornar um líder, um diácono, um bispo, que a Bíblia ensina em Timóteo, a maioria dos requisitos está ligado ao seu caráter, ao seu comportamento. Então, a missão e o crescimento da igreja, o crescimento missionário, tem que acontecer naturalmente. Nós estamos ministrando sobre isso há algum tempo. E a gente vê pessoas que estão fazendo e cada vez mais fazendo. E fala assim: não, se eu fizer, eu vou ser. Se eu fizer, eu vou ser alguém em Deus. Não, é o contrário. Primeiro eu me torno alguém em Deus para depois fazer. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai falar que a salvação é de graça. De graça não, pela graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. E depois ele começa a falar assim: mas nós fomos separados para as boas obras. Eu preciso fazer a obra por causa de algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu faço a obra de Deus porque um Deus maravilhoso agora habita dentro de mim. Agora eu sou salvo. E agora esse Deus tão poderoso habita aqui na minha vida,
consequentemente eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Então, eu quero falar para você, se alguma atividade você parou de fazer, se algum sonho concernente a realizar algo para o Senhor está amortecido ou parado, tem algo que precisa acontecer na sua vida. Tem algo que você precisa pensar, Senhor, peraí, será que eu estou só querendo ser servido pelo Senhor e não quero te servir? Será que eu só quero ser abençoado pelo Senhor e não quero abençoar alguém? Então a obra do Senhor, ela cresce naturalmente, Ele dá o crescimento. Mas nós precisamos plantar. E você precisa estar habilitado para isso. E concernente a isso, irmãos, a gente fica imaginando assim, algo tão distante, né? Eu me lembro que eu cresci na Assembleia de Deus, na verdade cresci na Cristã Evangélica, uma igreja mais tradicional, me reconciliei aos 16 anos na Assembleia de Deus, e eu me lembro que nas terças-feiras, irmãos, era culto de doutrina. Quem já foi da Assembleia aqui lembra disso? Amém? E eu queria participar, mas eu não era obreiro. Então eu ia, tinha uma janelinha no fundo assim, eu ganhava alguns amigos para Jesus, eles se tornavam auxiliares, e de repente eles estavam ali dentro daquela reunião, e eu ficava indignado, falei, Senhor, eu ganhei o cara para Jesus e não estou na reunião. E eu ficava ali do lado de fora, subia numa cadeira e ficava assistindo. Era meio clandestino, né? Não sei se eu estava pecando com isso, mas eu estava assistindo, porque eu queria estar ali, sonhava com isso. Mas parecia que estava tão longe a questão ministerial, a questão, né, de ser um pastor um dia, um obreiro. Mas o Senhor já estava olhando, né, o meu coração. E essas coisas, irmão, vai surgindo naturalmente. E sobre missões, sobre obras, sobre aquilo que o Senhor tem para realizar através da sua vida, que seja células é missões. Internet é um campo missionário. De alguma forma, o Senhor vai gerar no seu coração algo e você vai dar fruto naquilo que você foi chamado. Ali em Efésios, quando Ele escolhe, se Ele escolheu você para ser um evangelista, e você quer ser um pastor que apacenta, você não vai dar fruto. Então nós temos que ter alguns cuidados, e um deles é não fazer aquilo que a minha ganância quer. Aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o Senhor quer. Você vai descobrir isso através de um relacionamento com a sua liderança, que vai te ajudar a identificar. Nós conseguimos, irmãos, entender muito sobre muita coisa. Sobre o nosso time de futebol preferido. Sobre as tendências da moda, o que está usando, o que não está usando. Sobre tecnologia, o que é melhor do que o quê. Mas eu percebi, irmãos, que nós sabemos muito pouco sobre quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus. E interessante que isso faz parte da nossa identidade. E presta atenção nisso, quando o diabo foi tentar Jesus, ele tocou na identidade de Jesus. Primeiro ele falou assim, se tu és o filho. Como que Jesus ia duvidar se era o filho ou não? É o filho de Deus. Mas o diabo, ele falou, se tu és o filho, transforma essas pedras em pães. E às vezes o diabo tem bagunçado a vida de muita gente, tocando na sua identidade. Às vezes alguma situação, né, no departamento que você está, e o diabo acha uma brecha e fala assim, e aí, será que você é dos midianitas mesmo, da mídia? E aí, será que você é do louvor mesmo? Será que você não está? E isso tem atrapalhado. Algumas coisas ele tem usado para atrapalhar você a alcançar o propósito. Para cegar os seus olhos, para você não enxergar quem você é em Deus e a autoridade que você tem. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos sobre autoridade. Quem foi maior? João Batista ou Elias? Responde não, só fica pensando aí, tá? Elias, ele orou e parou de chover. João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor, né? E Jesus disse algo assim, olha, nascido de mulher. Primeiro ele fala, vocês têm visto João Batista aí, né? Vocês acham que ele é como se fosse um caniço levado para um lado para o outro. Mas nascido de mulher, não tem ninguém maior
do que João. Ou seja, João é maior que Elias, não estou falando melhor, maior. Agora, quem é maior? Você ou João Batista? Pensa aí um pouquinho. Talvez alguns aqui vai ser mais humilde, vai falar assim, eu não, o que é isso, né? Outros vai ser mais ousado, não é eu. Mas Jesus responde isso. Ele fala assim, não há ninguém, nasci de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino é maior que ele. Entende? Então nós não entendemos sobre a autoridade que nós temos concernente àquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E isso também nos impede nós não conhecer sobre nós mesmos, de uma forma individual e de uma forma coletiva como igreja. A autoridade que você tem, irmão. Chegamos lá na Serra do Inácio, alguns anos atrás, irmão, que miséria era aquela. Chegamos lá, graças a Deus, o exército estava levando água. Já não chovia 3 anos. Encontramos crianças lá que já tinham quase 3 dias que não comia. Uma situação de miséria. Hoje, você vai lá, você não encontra mais aquelas casinhas, né, que tinha de adobo, de pau a pique. Deus mandou uma empresa para aquele lugar, deu trabalho para as pessoas. É lógico que ainda é um campo branco, né, a ser trabalhado. Ainda tem muita coisa lá, pastor, para fazer. Mas Deus mudou a realidade daquele lugar quando a igreja pisou lá. Então nós não sabemos o tamanho, não conhecemos o tamanho da autoridade que nós temos. Pra você ter uma ideia, Daniel, ele orou e jejuou. E ele estava querendo uma resposta de Deus. E de repente chega alguém lá, um mensageiro celestial. Alguns acreditam que é um anjo, outros acreditam que é tipologia de Cristo, que é Cristo ali. Mas, dependente disso, ele falou assim, olha, homem muito amado, você já tem 21 dias que a sua oração foi ouvida. E eu vim aqui para responder para você. Para te entregar o recado. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Quem era esse príncipe da Pérsia? Será que era um homem, um rei? Aliás, um príncipe humano? Não. Era um principado mesmo. Como é que um homem ia segurar um anjo daquele? Tanto é que ele fala assim, Miguel teve que vir abrir caminho. Aí eu abri e passei, cheguei aqui. Agora, e para você? O que Jesus falou para a igreja? Para nós. Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Falou que ele ia dar autoridade para você, que você ia pisar serpente, escorpião, e mal algum ia acontecer com você. Que você ia expulsar demônio. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado e potestade. Então essa é a autoridade que Cristo concedeu para a igreja. E o inimigo tem conseguido cegar o nosso entendimento. E por isso, todas as vezes que a gente faz uma ligação a respeito de batalhas, de missão, de alguma coisa que você vai ter que se mover, por falta de entendimento, por não conhecer quem nós somos em Deus, nós tememos, nós paramos, nós recuamos. Então, meu irmão, quem você é em Jesus aí? Primeiro, como igreja, você tem uma autoridade. A autoridade que Ele concedeu para você. E segundo, individualmente, qual é o chamado que Deus tem para você? De que forma você vai fazer missões? Começando na sua casa. Você tem autoridade sim, irmãos, para expulsar os demônios que estão atormentando seus filhos. Você tem autoridade sim, para que na sua casa seja um ambiente de paz. E comece ali o seu trabalho. Na nossa escola, tem alunos que vêm para cá e falam assim, pastor, eu estou com situação. O que foi? Minha avó está doente e não tem ninguém para cuidar dela. O que eu faço? Nós não seguramos, não. Irmão, vai cuidar da sua avó. Esse é seu primeiro propósito. Depois você volta. É assim que nós pensamos. E nisso, irmãos, a nossa família tem sido muito abençoada. Eu quero contar algumas coisas para os irmãos que aconteceu conosco, né? Para fortalecer a fé dos irmãos aí.
Quando nós começamos a fazer a obra missionária, né? Fazer algumas viagens, algumas coisas, nós estávamos nesse mesmo pensamento, né? Meu Deus, é tão difícil, como que eu vou fazer isso? E tal. E da medida que nós fomos tendo experiência com o Senhor em algumas viagens, em algumas situações, nós percebemos que o cuidado do Senhor ele é grande com aquele que prioriza o reino. A palavra fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor tem cuidado de nós. Eu costumo falar que não falta recurso para a obra missionária. Acredita nisso? Não falta. O Senhor vai dar o alimento necessário, Ele vai cuidar da forma que Ele precisa cuidar. É lógico que Ele também vai, na medida que nós vamos fazendo a obra, Ele também trabalha em nós. E às vezes passamos por algumas provações, alguns desafios, mas o Senhor Ele tem sido fiel. Então, o que a Bíblia fala que falta, não é recurso. É o quê? Quem sabe? Trabalhadores. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Olha para o lado aí, fala assim, você é um ceifeiro aí, meu irmão? Entendeu? Então nós oramos por ceifeiros. É lógico que a gente pede o recurso, o dinheiro, o Senhor manda recurso, manda o dinheiro necessário, né? Oramos sim, mas nós temos vivido, irmãos, experiências maravilhosas. Quero compartilhar com os irmãos que no ano passado, nós recebemos um desafio de ir na aldeia Terena, no Mato Grosso do Sul. E naquele lugar, irmãos, eu já recebi a proposta, falei sim, mas querendo falar não. Porque os terenas já foram evangelizados há muitos anos atrás, 100 anos atrás, por um garimpeiro que conheceu os terenas, voltou para a Inglaterra, os Estados Unidos, não lembro, e ele converteu lá e lembrou dos terenas, e voltou para pregar para eles. E eles têm histórias maravilhosas. Uma delas, um dos caciques lá me falando, que eles iam batizar as pessoas e tinha que perguntar ao cacique. E o cacique não era convertido. E ele não liberou, falou assim, não vai batizar no rio não, porque senão o rio vai secar. E os irmãos, cheios de fé, falou assim, vamos cavar um buraco, nós marcamos o batismo para tal dia nós vamos batizar. E era coisa assim, de um dia para 2, 3 dias para frente, e eles cavaram um buraco, e o Senhor mandou a chuva, e eles batizaram. E hoje, ele me falou, e o rio que o cacique não deixou batizar secou. Então, assim, eu não queria ir nesse lugar, porque eu já sabia dessas histórias, e eu não conhecia, igual eu conheço hoje, tem muitos missionários terenas, né? E eu achava que não tinha. Então, meio que teve ali um preconceito, e eu falei, não vou não. E também porque na nossa missão, por enquanto só eu tenho a categoria D. Então o nosso ônibus é eu que dirijo. E eu falei, meu Deus, vai ser cansativo, eu já vim de outra viagem, e dessa vez eu vou ficar. E nós alugamos ali um ônibus, pegamos emprestado um ônibus que ele é mais econômico. Nosso ônibus faz 3 km por litro. É um ônibus bem grande. E o que a gente pegou emprestado de um amigo, fazia 6 km por litro. Então ia ser melhor, mais econômica a viagem. Irmãos, e não deu certo. Marcamos o dia, o pessoal veio de várias igrejas, tinha um pessoal que nem era crente, estava querendo levar presente para os índios, para as crianças, e falou, posso ir? Eu falei, pode, vamos embora. Irmãos, e chegou na hora de ir, 8 horas da noite, o ônibus não pegava, eu já tinha enchido o tanque desse carro, e não deu certo. E eu comecei a entender, não tem Jonas, que Deus mandou ele fazer um negócio e ele não fez? Só que comigo foi diferente, era para mim entrar no ônibus e eu não estava querendo entrar. E eu falei, Senhor, o Senhor está querendo que eu vou, só pode. E voltei para casa, falei, pessoal, vocês dormam aí, amanhã a gente resolve. E eu fui orar, irmãos, falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu vou, eu não quero ir não, mas se o Senhor quiser eu vou. Tá, eu não queria de jeito nenhum, mas... E a minha esposa falou comigo, falou, meu bem, acho que é para você ir, Deus está falando para você ir. E eu dormi, irmãos, e sonhei. Sonhei que eu estava numa cidade, e lá eu encontrei um profeta. E esse profeta falou assim, pastor Romulo, eu tenho algo para falar para você. Eu falei, então fala, no sonho, né?
Ele falou assim, olha, eu tenho 22 anos e o povo dessa cidade acha que eu sou louco, mas na verdade eu sou um profeta. E Deus manda eu te dizer algo. Porque a minha oração antes de dormir era essa, Deus, leva esse povo. Pensa que vergonha, né, irmãos? Você como pessoa deixar trabalho e tal, e de repente chegar lá, não dá conta de levar o povo na viagem missionária, né? Ter uma experiência dessa. E o Senhor leva esse povo. E nesse sonho, Deus falou comigo, e Deus falava assim, pelo profeta no sonho, falava, olha, Deus ouviu o seu clamor, e Ele se alegra da sua adoração. E eu pensando que Deus ia falar mais, né? Porque eu estava assim, Deus vai danar comigo, que Ele está bravo comigo. Eu falei, fala mais. O que Deus quer falar mais aí? Ele, não, é só isso mesmo. E o Deus vai danar comigo? Não, ele falou, não, é só isso. Irmãos, acordei e falei, meu bem, ele tem que ir mesmo. Irmãos, e peguei pessoal, a gente trocou de ônibus rapidão, e a gente saiu. E vinha aquela palavra muito, muito forte no meu coração, põe o pé na estrada, põe o pé na estrada. E vamos embora. E fui. E depois que eu fui, irmãos, alguns quilômetros, eu lembrei que nós tínhamos enchido o tanque do outro ônibus. Eu falei, Senhor amado, a gente fez uma vaquinha lá e deu R$400. E falei, vamos pôr. Irmãos, eu não lembro, acho que é mais de 500 litros. 500 litros, o tanque do ônibus é muito grande. Então, R$400 ali não dá quase nada, né? E tem uma mangueirinha do lado ali, e a gente olha para ver o nível, porque lá dentro, na frente, não tem jeito. Tem um negócio, mas não funciona. E deu menos da metade, a metade da metade ali de diesel. Eu falei, dá para a gente ir, e a gente vai orando, né? Quem sabe o Senhor envia alguém aí que envia uma oferta abençoada. Irmãos, e todo posto que a gente parava, eu olhava no celular, e olhava na conta, será que cai um Pix? E nada. Falava com os irmãos aí, falei, irmãos, alguém mandou um Pix aí? Falou, não, ninguém. Até que não deu mais não, irmãos. Até que eu tive que parar o carro, falei, daqui para frente não vai não. E a gente conversou, falou, olha, a gente tem que parar, porque não tem como ir, senão o carro vai ficar sem diesel. Porque eu olhei lá, no nível, não dava nem para ver mais. Ou seja, estava tão baixo, que não dava mais para ver o diesel. E um dos professores chegou em mim e falou assim, pastor, eu sei porque você não está vendo. Eu falei, eu também sei. E ele falou assim, pastor, é porque o tanque está cheio. Eu falei, não está não. A gente pôs pouquinho e andou, tinha que estar vazio. Irmãos, eu fui lá, estava quase derramando o diesel no tanque do ônibus. Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor é maravilhoso. E continuei, e aconteceu um probleminha no meio da viagem, irmãos, viagem cansativa, e 2 peças do motor do ônibus estragou, para quem entende isso, uma mangueirinha que joga diesel lá dentro. E o negócio difícil de achar, a gente teve que parar num lugar deserto, indo para o Mato Grosso do Sul. O único lugarzinho que a gente viu, assim, uma chacrinha. Encostamos lá. E no outro dia, irmãos, fui ligar para procurar essa peça. E só achei em São Paulo. Demorava 2 dias para chegar. Eu comecei a ficar triste com aquilo. Falei, Senhor, o Senhor acabou de fazer um milagre, agora está nos provando de novo. E nessa hora, para quem às vezes não está passando por esse momento, fica pensando assim, o que eu pequei, né? E na hora que começou a pensar, falou, tem algum pecado aqui? Alguém murmurou? Liguei para minha esposa, falei, bem, você falou desse milagre para alguém? E não identificamos nada disso, mas era o Senhor mudando a configuração da viagem. No lugar de turistas, de pessoas que a gente reuniu debaixo de uma árvore lá, liberamos uma palavra e o Senhor se fez presente. Quem não era convertido, converteu. E os curiosos virou profeta, né? Então a viagem se tornou uma viagem com um propósito. Nós entendemos a autoridade que a gente estava tendo ali. E assim a gente seguiu. Chegou a noite, irmão, já terminando esse testemunho para os irmãos entender que essas coisas acontecem de uma maneira muito natural. E eu louvo a Deus porque esse milagre aconteceu aos olhos de muitos, né? E ali, à noite, eu já com sono, dirigindo, e os obreiros que estão com a gente, da escola de missões, eles já têm o costume de revezar, para ficar conversando comigo lá na frente, para mim não dormir, né? E contam as mesmas piadas, e às vezes, né, e fazendo de tudo ali, e café no 12, e balinha, energético. Pastor Romo, está tudo bem? Está tudo bem. E eu acho que eles cansou de revezar lá e enviou um dos alunos que estava na viagem. E esse aluno chegou lá muito empolgado, irmãos. Ele, pastor Romo, estou feliz demais de participar dessa viagem. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, pastor, porque era improvável eu estar fazendo uma viagem missionária. Não era para mim estar aqui, não.
Eu falei, por quê? Ele falou, pastor, porque há uns 6, 7 meses atrás eu estava no hospício. E agora eu estou aqui. Eu falei, glória a Deus, irmão. O Senhor tem levantado pessoas de vários lugares, né? É verdade. Eu falei, meu irmão, que benção. E ele começou a conversar, e na medida que ele conversando, irmãos, eu entendi que o Senhor estava usando ele. Ele falou assim, pastor, eu vou falar para você, até hoje, para minha família, eu sou um louco, né? Mas na verdade eu sou um profeta. Eu falei, é mesmo, homem de Deus? Ele falou, sim. E quando eu estava vindo do corredor para cá, Deus mandou te falar algo. Eu falei, o que foi? Ele disse que ele ouviu o seu clamor e ele se alegra com a sua adoração. Eu falei, que bênção. Então o Senhor, irmãos, Ele sustenta a obra dEle. E se a igreja não entender isso, se não quiser ter o privilégio de participar dessas coisas, o Senhor vai levantar pessoas de vários lugares. Nas nossas comunidades, nós temos índios, chavantes, missionários. Na nossa base missionária, nós temos obreiros que foram alcançados lá na comunidade quilombola de Montevidinha, que está ali servindo o Senhor. Eu falei de uma profecia, o Luiz Hermínio até falou sobre ela, eu não lembro quem profetizou isso, mas disse que do Brasil, dos vilarejos do Brasil, Deus ia levantar homens sem grife para tocar as nações, para incendiar as nações. E o Senhor tem feito isso. Se você for observar, irmãos, na nossa escola, eu conheço algumas escolas, as grandes igrejas, lógico, que têm as suas missões já, mas são igrejas pequenas, que enviam missionários para o campo. Estávamos na Bahia, inaugurando uma igreja. Nós somos pastores de um casal de lá, não é o mesmo ministério, tem outro nome, mas somos pastores daquela família. Estávamos ali ministrando, e o pastor Túlio e a pastora Luciana orando, e Deus falou para eles assim, ó, envia a melhor oferta para a Missão Sem Fronteiras. E nessa hora o Túlio começou a procurar na conta dele, da igreja, falou assim, a melhor oferta aqui não está parecendo que é a melhor, não. E eles oraram mais um pouco. E o último dia que estávamos lá, era o último dia de ministração, e o Senhor falando muito forte, envia a melhor oferta. E ele não entendeu o que o Senhor estava querendo dizer. Procurou na carteira, falou, será que tem uma coisa aqui que eu não estou vendo? E de repente passou os 2 jovens que serviam na igreja. Joelson e Juninho. E Deus falou com ele, está ali a melhor oferta para você enviar para a Missão Sem Fronteiras. Segurando para não chorar, porque foi muito forte isso, irmãos. O Joelson está lá até hoje, servindo ao Senhor. O Juninho, de uma forma muito simples, irmãos, ele serviu na comunidade ali em Montevidinha. Essa foi a melhor oferta. A sua vida é a melhor oferta. O que você pode oferecer para o Senhor de melhor é o seu tempo, a sua vida, para o Senhor te usar. Então, agora, entendendo a autoridade que você tem, conhecendo o chamado, identificando aquilo que o Senhor quer que você faça, você deve se lançar para o Senhor. Senhor, eu quero fazer mais. Ou eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se eu estiver na rota errada, mesmo fazendo alguma coisa, o Senhor me coloca de novo no caminho que o Senhor quer que eu ande, no centro da sua vontade. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera. E essas experiências, irmãos, o Senhor tem nos dado. E eu sei que cada irmão aqui, cada um, se for contar de testemunhos, a gente fica um mês aqui falando, né? Experiências maravilhosas que o Senhor fez. Mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito, né? A gente entende que o derramar do Espírito Santo sobre nossas vidas, ele tem um propósito. Não é só de satisfazer a nossa carência. Não é só de mexer com você e fazer você ficar arrupiado ali. Não é você sentir aquela emoção e chorar, porque é maravilhoso demais ser tocado por Ele. Mas existe um propósito.
poder dele é derramado sobre a sua vida para você ser, não fazer, mas ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Isso que ele disse. E a questão é que nós queremos ser servidos do Senhor. O Senhor me serve, me abençoa, multiplica. E os nossos testemunhos, irmãos, não saem desse campo. E o Senhor, Ele quer multiplicar aí os testemunhos de muita gente aqui nesse lugar. Quando nós falamos de maturidade, uma coisa que me quebrou no meio, pastor, esses dias, lendo o Hebreus, para mim é tão complexo quanto o Apocalipse. E no capítulo 6 fala assim, o autor fala assim, olha, vamos deixar de lado algumas questões, alguns princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele fala assim, vamos pegar o que é básico e deixar de lado, e vamos progredir para a maturidade, coisas mais profundas. Aí ele começa a falar daquilo que ele acha raso, né? ou não raso, perdão a palavra, mas aquilo que é básico, né? Que um novo convertido deve saber e conhecer. E ele começa a falar dos batismos, vamos deixar de lado, vamos falar sobre isso agora não. Aí ele fala alguns desses princípios elementares, ele fala sobre a ressurreição dos mortos, arrebatamento, e fala sobre o juízo. Ou seja, escatologia. E eu achava que escatologia era um assunto tão profundo. E o Senhor, naquele lugar, falou, não, isso aí vamos deixar de lado. Tem coisa mais profunda. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Eu costumo falar sobre Coríntios. Coríntios é uma igreja que... Eu queria participar de um culto lá naquele lugar. Que culto avivado, né? Você tinha que mandar o Paulo teve que pôr ordem na igreja de Coríntios, porque era um negócio fervoroso. E nós somos do fogo, né? Nós gostamos muito disso. E pensa, participar de um culto na igreja de Coríntios. Mas Paulo fala para aquela igreja que ela é menina na fé. Existe alguma coisa no meu comportamento que vai mexer com Deus. E vai falar assim, eu vou contar com ele aí, eu preciso dele. Por isso a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por que fazer missões? Como fazer? Como que esse crescimento ele deve ser natural? Ele precisa ser natural. Se ele for forçado, não funciona. Então, naturalmente, eu vou me envolvendo com isso. Naturalmente, as coisas vão acontecendo. E o Senhor foi nos levando a esses lugares. O Senhor foi nos abençoando e nos dando o privilégio de viver experiências concernentes a isso. Pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, comunidade mudando, né? Um lugar mudando, até a imagem do ambiente muda quando a igreja chega ali. E olha que interessante, o pastor Edgar e Ana Flávia, que é o casal que a igreja ajuda, né, abençoa. Esse casal, eles foram alcançados nessa célula que eu falei para os irmãos no início. E a pastora Ana Flávia, a gente chamava ela, pastora, vem participar da célula, que ela é filha da anfitriã da casa. E ela falava assim, eu não gosto de crente. E eu falava, meu Deus, que menina difícil. Edgar, vamos participar da célula aqui? Algum dia eu venho. E hoje são pastores, né, cuidando de gente naquele lugar. Naturalmente foi acontecendo isso. Quando nós vivemos esse evangelho maravilhoso e nós permitimos que ele nos transforme, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos edifica. É lógico, né? Existe uma batalha espiritual para você não alcançar isso, para você ficar cego, não enxergar algumas coisas, para você não ter uma disposição em servir o Senhor dessa forma. E existe também algumas coisas que vai ajudar você a alcançar. Eu quero caminhar para o final falando algumas delas. O caminho de honra. Pastor, mas o que tem a ver honra com isso? Tem. Hebreus capítulo 13, versículo 7, fala, lembrai dos vossos líderes, imitai a fé que tiveram. No versículo 17 vai falar assim,
obedecei os vossos líderes, sujeitar a eles, para que eles façam isso com alegria e não com peso, porque isso seria inútil para vocês. Quando eu li esse versículo, eu entendi errado, eu ficava pensando assim, então eu tenho que obedecer eles com alegria. Se eles me pedirem algo que vai ser difícil, eu não vou obedecer. E não é isso, irmãos. Olha lá, obedecei os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Agora, essa parte, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. É eles que têm que, o meu pastor tem que me pastorear com alegria, está entendendo? Ao contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Não tem fruto, não tem galardão. Então, o seu pastor tem que olhar para você e falar assim, mas como eu sou feliz de pastorear esse irmão. Como eu sou feliz de pastorear essa irmã. É desse jeito que está escrito aí. E isso vai trazer para você, irmãos, autoridade, vai trazer para você, Deus vai começar a contar com você para fazer algumas coisas. Eu dei um exemplo aqui mais cedo sobre eu entregar um carro para minha filha que tem 13 anos. É uma irresponsabilidade minha. Você vai matar ela ou ela vai matar alguém. Mesmo que ela está aprendendo a dirigir. Já estou ensinando assim, já fui instrutor de trânsito, dando algumas dicas, mas não pode, não tem carteira ainda, não está habilitada. E a Bíblia fala para nós estarmos habilitados. E quando eu entendo essas coisas, eu abro espaço para o Senhor me usar. Quando eu estou falando sobre honra, é porque Satanás ele sabe que quando você não obedece os seus pastores, quando existe algo que faz você perder admiração pela sua liderança, automaticamente você também perde admiração por tudo aquilo que eles representam. Se você perguntar a uma criança de 5 anos, essa criança ele não admira o pai, talvez por uma separação, a mãe não teve sabedoria e fez uma imagem negativa do pai. E o pai é bombeiro. E você pergunta àquela criança, o que você quer ser quando crescer? Irmãos, ele vai querer ser qualquer coisa, menos bombeiro. Agora, se você pergunta a uma criança que admira o pai, ama, tem aquele vínculo, né? Você pergunta a ele, o que você quer ser quando crescer? Se o pai for bombeiro, a primeira coisa que ele vai falar, quero ser bombeiro. Então, Satanás, ele sabe disso. E tem coisas, irmãos, que a gente expulsa o demônio, não é assim, ó, sai no nome de Jesus, não. É vivendo. É tendo um tipo de comportamento para calar ele, para anular a ação dele na nossa vida. E honrar a nossa liderança tem muito a ver com isso. Cuidar dos nossos de casa. A Bíblia fala que se você já esqueceu do seu, você já naufragou na fé. Quando eu tenho alcanço esse nível de honra, eu facilito o Senhor me usar. A obra, ela vai crescer naturalmente através da minha vida quando eu começo a me posicionar. Eu tive uma experiência alguns dias atrás. A nossa filha, essa menina linda que está aí, a Anne Gabriele, ela decidiu ter uma discipuladora, sem ser a mãe dela e o pai dela. E pensa tanto que isso mexeu com a gente, mano. Foi vindo da Bahia numa viagem, ela falou, mãe, eu quero uma discipuladora. E a minha esposa insistindo com ela, não, a mamãe é a sua discipuladora. Ela, não, mas eu quero uma outra. Meu Deus, e isso parece que foi um tapa na minha esposa, que ela começou a ficar nervosa lá, né? Mas por quê? Porque ela estava entendendo que existia uma batalha espiritual ali, não é? A minha filha estava sendo atacada. E eu falei assim, Anne, você vai ter um discipulador um dia, no dia que você casar. E ele tem que ser igual ou melhor que o papai para discipular você. Mas até lá vai ser o papai mesmo, é sua mãe. Mas isso mexeu comigo. Porque eu vi a ação do inimigo tentando fazer com que minha filha não admire o pai e a mãe. E o pastor falou que é algo interessante. Tem filhos que falam assim, o pai é pastor, né? Ou um líder, e fala assim, eu não quero não.
Satanás ele tem lutado dessa forma. E eu me lembro que em uma das viagens missionárias aos Chavantes, aqui no Mato Grosso, ela chegou em mim e falou assim: pai, toma R$ 3 de dízimo. Isso foi depois desse dia, acho que um mês depois. E nós orando. E eu falei assim: Anne, você está dizimando? É o dízimo. Ela fazia pulseirinha para vender. E falou assim: toma mais R$ 27 aí, para o senhor lanchar. É de oferta. Ou seja, ela deu tudo que tinha. E aquilo mexeu muito comigo, porque se ela está entregando o dízimo para mim, é porque ela me tem como pastor, né? E eu fui para essa viagem feliz, irmão. Chegando na aldeia, o pastor responsável da aldeia, ele estava passando dificuldade muito grande. E ele falou assim comigo: olha, a gente vai receber vocês aqui, mas a gente não tem condição de fazer um alimento e tal. Alguns mantenedores me deixou depois da pandemia. E está muito difícil. E nós resolvemos fazer um ato profético ali. E foi muito emocionante, irmãos. Os alunos ali, cada um ofertando, mesmo que pouco, mas estava fazendo algo profético mesmo. E, de repente, eu tinha 150 na carteira, eu escolhendo 100 ou 50. Eu falei: qual dos dois, né? E o Senhor falou comigo: não é nem o 100, nem o 50. Eu quero a oferta da Anne. Olha isso. E eu fui emocionado buscar, porque é a primeira vez que eu vi o Espírito Santo escolhendo algo, né, assim, concernente à oferta. E eu fui lá e busquei e falei para aquele pastor: olha, essa não é a maior, mas é a melhor oferta que eu já fiz na minha vida. Ela estava carregada de sentimento, né? E entreguei para ele ali. E no outro dia a gente visitou uma aldeia e nós levamos ali um panelão de macarrão, carne moída, para uma aldeia que tinha 300 pessoas. E tinha uma aldeia próxima ali. E o pastor estava me contando. Falou assim: pastor, e eu estava levando para outra aldeia menor uma panela só com macarrão cozido. E eu estava triste porque para uma foi macarrão carne moída e para outra só macarrão, porque não tinha mais dinheiro. E eu estava voltando de um lugar e o Espírito Santo falou comigo assim: olha, não acabou o dinheiro não, tem os R$ 30 da Ana Gabriela aí. E ele foi lá e comprou tudo de carne moída, misturou e serviu aquela aldeia. Então, de uma forma muito simples, irmão, a missão ela acontece de uma forma muito natural. Mas quando eu me posiciono para isso, a minha família, ela se envolve com isso. Paulo, quando ele falava com algumas igrejas, principalmente com os Coríntios, no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, ele vai falar assim: olha, os macedônios, eles pediram para participar dessa contribuição. E Deus abençoou eles. Para algumas igrejas, Paulo fala assim: olha, eu trabalhei para não ser pesado para vocês. Aos filipenses ele fala assim: olha, eu agradeço vocês porque vocês cuidaram de mim, eu não precisei fazer, eu fiquei mais disponível para atuar como apóstolo aí, mais ou menos isso, porque vocês cuidaram, vocês enviaram um recurso e me ajudaram muito. Então isso está ligado não ao coração dele, o posicionamento dele, mas está ligado àquela igreja local, aquelas pessoas que recebiam. Então isso tem muito mais a ver com você, meu irmão. O Senhor te usar, do que no lugar que você está, a cidade que você mora, a igreja que você serve. Quando Deus escolheu o povo os levitas, né? Separou aquela tribo. Não foi porque ela era a tribo bonitinha, mas porque quando Moisés desceu, o povo estava adorando o bezerro. E ele falou assim: aqueles que for do Senhor, vem para o meu lado. Toda a tribo de Levi veio. E foi a tribo separada. Então é por causa de um posicionamento. E eu louvo ao Senhor pela vida dos irmãos. Eu entendo que o Senhor tem levantado homens e mulheres para fazer uma obra extraordinária nesses últimos dias. Eu entendo que não é algo fácil, né? Existem as suas dificuldades de fazer a obra do Senhor, mas é algo maravilhoso. O Senhor tem galardão para você. E eu entendo que
esse avivamento que o Senhor tanto prometeu para o nosso país, para a nossa cidade, para a igreja do Brasil, tem muito a ver com a transformação que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas. O homem que você está se tornando, a mulher que você está se tornando, começando dentro do seu lar. Às vezes nós esperávamos uma onda de coisas, de dons, tudo isso tem a ver sim, mas começa com o seu posicionamento, o seu chamado, você entender quem você é em Deus. E eu quero convidar você para orar agora, te convidar para ficar de pé. E eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, que já ouviu sobre isso há alguns anos atrás. Tem pessoas que têm promessas de pisar em outros lugares. E talvez você deve ter pensado assim, o profeta errou de pessoa. Não é comigo, não. O profeta acho que falou da carne. Não é comigo, não. Mas a palavra, irmãos, independente do profeta ter sido usado ou não, Jesus falou para a gente fazer discípulo de todas as nações. Jesus mandou você ir. De alguma forma, precisamos ir. De algum jeito, precisamos ir. Tem pessoas que não têm acesso ao que você tem. Tem pessoas que não têm a liberdade ou um ambiente como esse para cultuar a Deus. E nós precisamos ir. Eu sei que parece tão longe de nós, né? Uma realidade tão distante. Mas a proposta aqui, irmãos, é trazer para perto de você essa realidade. De alguma forma você pisar nesse lugar. Com a sua oração, com a sua intercessão, com a sua contribuição. Ou você indo. Passou 400 alunos pela nossa escola, desde o dia que nós inauguramos. E não é todo mundo que está no campo, que ficou integralmente ali. Mas com certeza os que passaram por ali, eles têm um entendimento, um coração queimando por missões. De alguma forma na igreja local, eles foram ativados por causa de uma experiência concernente ao serviço. E aquilo que o Senhor está trazendo de volta para nós, a essência de servos. Com certeza, irmãos, somos filhos, porque cremos. Recebemos Jesus. Mas não podemos deixar de ser servos do nosso Senhor. E os campos brancos estão aí. E Ele conta com você. Ele conta com você, irmão. Quero encerrar falando isso aqui. Fui numa reunião ali em Trindade. Pastor José Rodrigues, diretor, fundador da MCM, na verdade. E quando ele reuniu 70 pastores que ele pastoreia, tinha um homem na porta, queimado do sol, bem simples. E esse homem, eu olhei para ele assim, e eu falei assim, rapaz, que bonito, né? O pastor José convidou o peão dele para vir para a reunião. O cara que cuida da roça lá, da horta, porque pareceu muito. O pastor José é um homem muito, né? Que beleza isso. Aí quando ele sentou, irmãos, ele pegou um tablet. Eu falei assim, não é o peão não. O pastor José ministrando, ele falou assim, irmãos, eu quero apresentar para vocês um homem que abriu mais de 400 igrejas no Amazonas. Era ele. Irmãos, a palavra de Deus fala que a soberba precede a queda e a humildade precede a honra. E talvez você está se sentindo assim tão distante dessas coisas ou de ser usado pelo Senhor, meu irmão. Deus conhece o seu coração. Tem muitos Davis aqui nessa igreja. Tem muitas pessoas se sentindo improvável. E é você mesmo que o Senhor vai usar poderosamente, irmão, nessa cidade, no campo missionário, na sua casa, na sua escola. O Senhor está despertando o seu povo. Você crê nisso? Amém? Eu quero orar com você.
Fala para o Senhor falar com você. Pede Ele para trazer entendimento, esclarecimento sobre o seu chamado. Irmãos, tem muito mais do que a gente participar de uma reunião no domingo. Tem muito mais, irmãos. Tem experiências extraordinárias. Tem pessoas presas, aprisionadas, algemadas, que estão esperando você chegar lá. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor por esse real avivamento que o Senhor está trazendo sobre nossas vidas, sobre Goiânia. Pai, essa cidade, ela não é mais a mesma, porque o Senhor pisou aqui nesse lugar, ó Deus, através da sua igreja. Pai amado, essa igreja tem te adorado, ela tem te servido, e o Senhor tem se agradado, e o Senhor quer espalhar o que está acontecendo nesse lugar, em vários lugares. O Senhor está levantando homens e mulheres, jovens, senhores e senhoras, para pisar o Nordeste brasileiro, nem que seja por uma vez só, declarando uma palavra naquele lugar. O Senhor está derramando sobre nós o teu Espírito de poder, ó Pai, para sermos testemunhas do Senhor. E nós te louvamos em nome de Jesus, em nome de Jesus.